Queremos cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando para mais uma escola bíblica dominical, onde nós temos esse privilégio de estar chegando no seu lar ou no seu trabalho, aonde que você esteja, onde estamos aqui transmitindo a nossa escola bíblica dominical. E nós vamos aprender um tema importante da nossa lição de número 9, e o tema, uma visão bíblica do corpo. É o tema da nossa escola bíblica dominical. Como já sempre falamos aqui, essa escola transmitindo online é apenas um resumo, é algo mais simplificado, mas o importante é de você aprender esse assunto maravilhoso, um assunto que nos desperta, um assunto que é voltado para a visão bíblica do corpo. E aqui o textuário diz: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Está registrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 13, e a parte B. E a verdade prática diz: o corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. E aqui continuando, vemos aqui que a leitura bíblica em graça está registrada na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo 12 a 20. Você pode aí nos acompanhar na revista ou na sua Bíblia Sagrada. Nós não estaremos lendo, mas só dando essa citação aqui para você ter um entendimento dentro desse assunto que já estamos falando com vocês. E lembrando que a palavra-chave vai falar sobre o corpo. E a introdução diz que Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Em vista disso, Ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. E nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. E a nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, o seu propósito e a sua glorificação final. Então está aí aberta a nossa lição e creio eu, queridos, neste momento que nós temos aqui com vocês, vai ser um assunto que vai enriquecer para nós ter uma finalidade falando sobre o corpo. Como o cristão deve portar-se com seu corpo para servir ao Senhor. Nós vamos, isso aqui está tudo dentro desse conteúdo, nesta lição que nós estamos já falando com vocês. E uma coisa que nos chama a atenção aqui nesta manhã, ou nesta tarde, ou à noite, no momento que você estiver nos assistindo, veja bem, no primeiro tópico vamos falar sobre a criação do ser humano. No primeiro ponto fala da origem da raça humana. E no segundo ponto, falando sobre a constituição do ser humano. E no terceiro ponto, a queda e a restauração humana. Isso tudo aqui está dentro desta colocação, como nós já estamos falando aqui com vocês, e vocês estão nos acompanhando. Podemos observar aqui, meus queridos, na origem da raça humana, como nós sabemos que o homem, sendo o único ser criado à imagem e semelhança do Senhor, como ele foi formado do pó da terra, e ele também foi o primeiro homem, E aí nós podemos observar que toda criatura a qual o Senhor fez, nós vemos que Deus fez com zelo. Foi algo especial diante dos olhos do Senhor, onde Ele soprou o fôlego de vida, o sopro divino, Onde deu ali a primeira criação na face da terra, que é os nossos primeiros pais primitivos, como Adão e Eva. Não é isso? Que todos eles só foram criatura do nosso Deus, não é isso? Isso estou dizendo aqui no momento quando foi criado e hoje dando seguimento da criação do ser humano na face da terra. Então está aí a origem da raça humana. E aí nós vemos também no ponto 2, falando sobre a constituição do ser humano. Nós vemos, queridos, que aqui nós podemos ver duas colocações importantes, duas partes, falando sobre a interior e a interior.
como nós sabemos que a exterior se fala sobre o corpo e carne, ou carne, e a interior fala sobre espírito, alma. Não é isto? Denominada tricomonia, é uma palavra até meio complicada para expressar, então você nos perdoe aqui dessa transmissão. E aí está colocado como espírito, alma e corpo. Não é isto? É a constituição do ser humano. E no terceiro ponto, vamos falar também sobre a queda e a restauração humana. Nós vemos, queridos, somos gerados pelo pecado. Nós vemos que cada um de nós vivemos uma vida de batalha constantemente, mas só através do sangue de Cristo que vai nos remir de todo o pecado, de ter uma restauração para que possamos ter uma vida vitoriosa, tendo a ação do Espírito Santo na vida de todos aqueles que servem ao Senhor. Como nós já falamos aqui nesta manhã, e vale nós reforçar, nós podemos observar que esta lição ela está trazendo como o cristão deve portar-se diante de Deus com o seu corpo, também como para servir a Deus, porque sabemos, é algo importantíssimo que nós estamos aqui trazendo para você, como nós falamos aqui no primeiro tópico, falando sobre a criação do ser humano. E algo que nos chama a atenção também aqui neste momento que nós estamos falando com vocês, falando sobre a visão bíblica do corpo, que é o segundo tópico, e vai falar sobre a parte exterior do homem. Veja só, de acordo com a luz das Escrituras Sagradas, a parte exterior, podemos observar que o homem está sujeito a morrer, está sujeito a envelhecer, sujeito à enfermidade e assim sucessivamente, porque sabemos que quando se bate dentro dessa parte de exterior do homem, podemos afirmar que é a enfrentar a realidade da vida, que quando a alma deixar o corpo, ele está a voltar para o pó da terra. Então isso tudo estamos dentro desta colocação, desta parte exterior, onde estamos no segundo tópico da visão bíblica do corpo. E aí algo que nos chama atenção também, no ponto 2, falando sobre o templo do Espírito Santo, né? Vemos aqui, meus queridos, que o cristão deve zelar do seu corpo. Veja bem que nós podemos observar, conforme nós sabemos aqui, já falamos muitas vezes, dentro da nossa escola bíblica dominical, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o comentarista até expressa algo importante, que as Escrituras declaram que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e ele deve estar unido em todos os sentidos dentro desse conteúdo que nós estamos aqui abordando e você está nos acompanhando. E algo que também nos chama a atenção aqui no ponto 3, falando sobre a glorificação na ressurreição. Podemos observar, queridos, que o nosso corpo, ele será glorificado, ele será transformado. O nosso corpo carnal nunca pode herdar o reino de Deus, a nossa salvação. É por isso que essa lição está tendo essa colocação aqui, que a esperança do salvo é essa, é de nós a cada dia, estar atrás desse objetivo, porque a nossa salvação, ela é tomada força, como está escrito na carta aos Hebreus, como escaparemos nós se nós não atentarmos para essa tão grande salvação? E aí podemos observar que a visão bíblica do corpo é este objetivo, é de nós estarmos voltados para Deus, voltado na palavra do Senhor, e dentro desta colocação é algo importantíssimo que nós estamos aqui dando esse resumo e você está nos acompanhando esta visão bíblica do corpo, a qual a palavra de Deus nos adverte e nos desperta para esse fins importante dentro da santa palavra de Deus. E podemos observar que o cristão é exortado a não pecar contra o seu próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Então nós vemos aí que nesse segundo
tópico, a visão bíblica do corpo, é este ponto que nós falamos aí para você, e você nos acompanhou, esses 3 pontos importantes. Valeria de nós falarmos mais assuntos aqui, mas como sempre falamos, né? A nossa transmissão é apenas um resumo, conteúdo daquilo que já estamos trazendo para você ter uma noção da importância de Deus tem para com cada um de nós, de cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo. E já estamos agora no 3º tópico, falando sobre a visão secular. Que coisa importante este final aqui, desse último tópico que nós estamos trazendo para vocês. Veja bem, meus queridos, a visão secular do corpo, estamos falando aqui sobre o hedonismo e o narcisismo. Veja bem, isto aqui são fontes que contradizem o ensino das Escrituras Sagradas. Muitas das vezes essas fontes, eles querem trazer um estilo de vida ao seu bel prazer, como se colocasse assim, vamos dizer assim, a fuga do sofrimento, tudo é primitivo, e assim podemos observar, são contradições, heresias, que muitas das vezes quer contradizer o conteúdo da palavra de Deus. E podemos observar que eles são pessoas que não querem encarar a realidade na vida real. Isso nos faz lembrar que o apóstolo Paulo, ele nos advertiu muito a respeito disso, dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, esse aí é o conteúdo que nós estamos falando aqui neste momento que você está nos acompanhando, da visão secular do corpo, onde falando sobre esse hedonismo e o narcisismo dentro desse primeiro tópico que nós acabamos de ler e você nos acompanhou. E agora vamos para o ponto 2, a erotização e libertinagem. Veja só, a forma que o ser humano, Deus também criou a sexualidade, porque aqui está falando da sexualidade, vale até nós ler esse ponto aqui que eu achei importante. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. E aí nós podemos fazer aqui a colocação desse breve comentário. Nós sabemos que o sexo foi criado pelo Senhor, para o bem de ambos, mas há uma exploração a qual podemos ver, mediante essa palavra que nós estamos aqui falando com vocês, podemos observar que essas fontes negativas ensinam o abuso. Hoje nós temos visto aí a exploração dos séculos na sociedade, na mídia, na televisão, no meio artístico, trazendo suas práticas sexuais ilícitas, e nós vemos que o resultado disso desagrada aos olhos do nosso Deus. Mas que Deus venha nos guardar a cada dia e ficarmos atentos de tais situações que nós podemos abordar e daquilo que nós estamos falando aqui, que você está nos acompanhando. E agora nós vamos para o ponto 3, liberdade e autonomia. Veja bem, a Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isto fica claro, que todos serão também responsáveis pelas suas próprias decisões. Nós vemos, queridos, que esta visão de liberdade é como se dizer assim, é como se o ser humano adotasse essa questão de dizer assim, que ninguém manda no meu corpo, eu que faço, eu que sei o que eu vou fazer, porque o corpo é meu. Mas lembramos uma coisa, que o ser humano, ele nunca tem essa autonomia de poder sobre o seu próprio corpo. E hoje nós vemos que, infelizmente, nós temos enfrentados umas contradições aí da legalização do aborto, da prostituição das drogas, do suicídio assistido e dentre outros, contrário à santa palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, nos assevera, não sabeis que não sois de vós mesmo? Pensa bem, isso está nos chamando a atenção em saber que cada um de nós dará conta diante do nosso Deus. Podemos observar, queridos, de nós termos essa colocação que estamos aqui transmitindo esta breve escola dominical, para nós ter uma noção do verdadeiro ensino da santa palavra de Deus.
E digo mais ainda, dentro da nossa lição que nós estamos falando aqui com vocês. Livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. É esse pensamento de tais fontes negativas que muitas das vezes quer suplantar no meio da sociedade e até no meio evangélico. E desse modo seus adeptos atuam o corpo na legalização do aborto, da prostituição e das drogas e do suicídio, a qual nós acabamos de citar e você nos acompanhou. Então, queridos, esta breve lição que estamos passando aqui, hoje estamos falando de uma forma mais resumida, mas se você desejar aprender mais e ampliar o seu conhecimento, esteja conosco aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, aqui no Templo Sede, e em todas as congregações aqui do nosso campo, cada um dos seus horários, inclusive aqui no nosso Templo Sede, começa às 8 horas da manhã, e você terá uma oportunidade de aprender mais esse conteúdo, mais essa importância dentro desse tema que nós estamos falando e você está nos acompanhando. E aqui nós podemos ler até a conclusão. Criado da terra, à imagem e à semelhança divina, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. E nessa concepção não podemos pecar com o corpo e sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. E na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. E o princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Então está aí, queridos, esta lição que nos chama a atenção. Então fica definido aqui que Deus criou o ser humano e o constituiu de corpo, alma e espírito. Então fica definido aqui nesta lição que a visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem, como a imagem do templo do Espírito e com a ressurreição e a glorificação final. E fica definido aqui também que o hedonismo e o narcisismo e a erotização e a libertinagem fazem parte de uma visão secular do corpo, no seu bem entender. Mas com tudo isso, ficamos sim com a palavra de Deus. Ela é a prioridade, ela que nos guia, ela que nos direciona, ela que nos mostra a realidade do nosso viver para ter uma vida bem-sucedida e para que possamos estar firme na promessa que Deus tem dado para nós. É por isso que muitas das vezes estamos numa escola como essa, trazendo esse assunto aqui, mediante esse tema que nós já falamos com vocês nessa breve escola dominical, falando sobre a visão bíblica do corpo. Cada um de nós temos a nossa responsabilidade para com o Senhor e sabemos, se nós colocar cada dia aquilo que nós temos aprendido, seremos bem-sucedidos e o Senhor estará nos concedendo a tua bênção para louvor e glória do teu santo nome. Estamos aqui encerrando para mais uma escola bíblica dominical e que Deus possa te conceder cada dia este momento tão importante de estarmos voltados para Deus, em saber que feliz é aquele que está na presença de Deus e feliz é aquele que cada dia tem procurado, vamos dizer assim, aperfeiçoar mais a sua vida para com o Senhor. Estarei orando por você e convidando a você para estar na próxima transmissão. E se você não escreveu ainda, escreva para que quando tivermos um evento ou um estudo como esse aqui, esse breve estudo, você receberá a notificação e você vai ter esse privilégio de estar conosco aprendendo a santa palavra de Deus. Ore comigo e vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti neste momento, ó Pai, que estivemos aqui mais uma vez, transmitindo aqui, Pai, esse resumo da nossa escola dominical, mas é um conteúdo, Pai, que nos adverte, que nos mostra e que nos desperta a cada momento em saber, Pai, dentro dessa condição, se nós não aperfeiçoar, nós nunca vamos alcançar o maior objetivo, que é o arrebatamento da Tua amada igreja. Mas que nesta manhã, Pai, ou nesta tarde, ou nesta noite, que cada um está, Pai, apreciando aqui esse breve ensino, mas sabemos, ó Pai,
para que devemos cuidar sempre do nosso corpo, porque isso é importante aos teus olhos. Porque sabemos, ó Pai, cada um de nós temos essa esperança, e essa esperança está somente em Ti, somente o Senhor que nos garante a vitória. E que o Senhor conceda cada dia a Tua bênção sobre a nossa vida, e na certeza que o Senhor nos conceda cada dia a Tua graça e a Tua proteção. Pai Santo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ficamos aqui e que todos ficam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.